Metrópolis está marcando presença pela primeira vez com videocast em um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e criatividade do mundo, a Campus Party 2025. E dessa vez, aqui em Brasília, sede nacional do evento, vamos conversar com os protagonistas do futuro. Gente que respira inovação e tecnologia, transformação digital. E estão aí, pensando novas formas de ver o futuro e o mercado também. Eu sou Cibele Moreira e estou aqui, com a presença mais do que especial. Sérgio Sacani, ele é geofísico, doutor em geociências, criador do canal Space Today, uma das maiores referências em divulgação científica e astronomia do Brasil. Com milhares de vídeos e milhões de visualizações, Sacani transforma ciência de foguetes, buracos negros e exploração espacial em conteúdos acessíveis e empolgantes para todas as idades. A sua missão é clara: levar o espaço até você com informações de qualidade e com muito bom humor. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Valeu, obrigado aí, Sibeli, obrigado aí, pessoal. Eu já gostei que você veio com a camisa do Star Wars, hein? Sim. Eu sou Star Wars, eu não sou Star Trek, não. Muito bom. Sérgio, você é formado em geofísica, se tornou um dos principais divulgadores científicos do Brasil. Qual foi o evento, um momento que te fez pensar eu preciso levar essas informações aí para o público em geral? Legal, então na verdade são dois eventos, né? O primeiro é um evento de astronomia mesmo, em 1986, né? Eu sou velho já, viu? Em 1986 o cometa Halley passou, e eu vi o cometa Halley. Muita gente diz que o Halley não foi visto, eu vi. E na época do cometa Halley, o pessoal não vai lembrar, mas tudo era o cometa Halley. Tinha caderno do Halley, lancheira do Halley, música, tinha Família Halley, que era um grupo de música, tinha o Halley Fante, que era um bonequinho de pelúcia do Halley. São momentos em que a astronomia ela dá um boom, e o pessoal soube aproveitar muito bem. E depois que passa, ficam alguns resquícios por aí. Eu fui um desses que ficou por conta disso. Só que era uma época muito difícil, 1986, não tinha internet, não tinha nem computador a gente tinha, entendeu? Mas eu já via que a astronomia era um negócio muito legal, que eu queria, na verdade, trabalhar com astronomia. Nem era participar só da divulgação, eu queria trabalhar com isso. E depois eu fui estudar e tal, tive problemas na parte de astronomia, meio me frustrei, porque eu gostava da parte observacional, e hoje o astrônomo fica atrás de um computador, entendeu? E aquilo lá me deu uma frustrada, e eu falei, vou seguir a astronomia como uma carreira de divulgação. Aí já era uma outra época, já era muito mais fácil, já tinha internet, a época dos blogs, por exemplo, né? Antes do YouTube chegar, a gente fazia tudo com blog, tanto que eu sou da Campus Party desde 2011. Em 2011 eu fiz um painel que era os blogs de ciência do Brasil. Massa. Participou o Pirula, grande Pirula, participou o Átila, participou com a gente, o pessoal do Jovem Nerd participou com a gente, o Iberê, todo mundo tinha blog, porque não tinha, o YouTube era muito difícil, não tinha nem como você subir vídeo e tal. Então o que mandava eram blogs de divulgação, olha que interessante. E aí a gente veio acompanhando essa tendência de mudar, né? A gente tem que ir onde o público tá, e aí o público começou a acessar vídeo e parou de ler, a gente vai atrás do vídeo. Então mais ou menos essa aí que é a minha história com a parte de divulgação. Que legal. E qual foi o processo de você transformar o seu interesse, né, pessoal em ciência e astronomia em um projeto grande como o Space Today? Aí o meu interesse é o seguinte, você pega o jornal todo dia e tem lá horóscopo. Sim. Todo dia tem horóscopo saindo no jornal, né? Aí eu falei assim, será que não teria como ter uma matéria de astronomia todo dia no jornal? Aí eu comecei a falar, um desafio para mim mesmo. Será que todo dia não acontece pelo menos uma coisa interessante na área de astronomia que a gente poderia postar no jornal? Eu sei que o jornal não vai postar, mas será que a gente não pode ter um canal, algum meio que divulgue isso todo dia? Por isso que eu criei o Space Today, foi para isso, entendeu? Foi com esse desafio. Se o horóscopo foi postado todo dia, vamos postar uma coisa. Tem um pessoal muito legal, tem jornalistas da área, são meus amigos, né? Então, e eles começaram a postar matéria de astronomia do lado da coluna de horóscopo. Olha que interessante. Que legal. É uma maneira. Então a gente vai tentando várias coisas para tentar chamar a atenção da astronomia, que é algo muito difícil, envolve uma física muito complicada e tal, mas dependendo da maneira como você fala, é um negócio muito legal. Porque todo mundo gosta de foguete, todo mundo gosta do céu, sempre quando tem eclipse é um festival, todo mundo quer ver uma chuva de meteoro. Então são coisas legais, embora o que está por trás é muito complicado,
Mas qual que é o lance? É pescar as pessoas pela coisa fácil, e aí se ela quiser depois se aprofundar, aí tem como ela fazer. Então essa que é a ideia. Legal. E você faz muitas lives, né, no seu canal, muita coisa assim, de lançamento de foguete, de curiosidades, assim, como que é pensado esses temas, como que você capta, assim, a sua programação para colocar no... Legal. Ali em 2015, começou a ter muita transmissão de lançamento de foguete, que era algo que não existia antes. Antes não existia. E aí eu falei, caramba, toda criança, ela gosta de duas coisas. Ou ela quer ser astronauta, ou ela gosta de dinossauro. Como o dinossauro já tinha o Pirula, que é meu amigo, eu falei, Pirula, eu vou fazer a outra parte, cara, que é ser astronauta. Então, quando começaram a transmitir os lançamentos, eu comecei a retransmitir. Então, assim, eu não tenho muita programação. Essa madrugada, por exemplo, eu acordei às 3 da manhã para fazer um lançamento, ele não lançou, passou para 6, eu acordei de novo, não lançou de novo. Então, o lançamento de foguete é algo que a gente não tem muito certo. E aí, depois eu comecei a fazer outros tipos de live de notícias da área de ciência, da área de astronomia, podcast, por aí vai. Então, a gente foi aí embrenhando nesse mundo aí. Mas a parte de lançamento de foguete mesmo, que é uma parte que atrai muita coisa, muita gente, ela veio nessa ideia de, caramba, todo mundo quer ser astronauta, entendeu? Então vamos tocar nisso aí. Eventos astronômicos também, então eclipses e tudo mais, isso aí também é muito legal, porque o pessoal gosta, né? É uma coisa que o pessoal vai gostar. Então foi nessa linha aí. E você, assim, tem essa coisa de pegar o telescópio, também ter essa questão de observar o céu desses eventos astronômicos, como que é essa sua, fora das telas ali, a sua curiosidade ali para... Então, eu já tive telescópios, até telescópios muito grandes, só que eu moro em São Paulo. Sim. Em São Paulo, mal e mal, a gente vê o sol hoje, entendeu? Eu tinha um telescópio no interior de São Paulo, que eu tinha que ir para lá, montar ele, era um negócio complicado. Acabou que eu desisti. Eu venho da época de observação. Eu lá da época do Halley e tudo, eu tenho telescópio desde que eu tenho 11, 12 anos de idade. Construí telescópio, entendeu? Eu ajudei o pessoal a construir telescópio, mesmo artesanal, que a gente chama. Então eu sou dessa linha observacional mesmo. Quando tem fenômenos, eu levo meu equipamento, entendeu? Então no eclipse eu levo câmera, eu levo filtro, eu levo tudo. Então a gente faz toda essa parte também, entendeu? Queria fazer mais? Queria. Infelizmente, as cidades grandes hoje, a poluição luminosa é muito grande, então a gente não consegue fazer com a habilidade que a gente queria. Infelizmente também, pegar um equipamento desse, ir para um lugar afastado, a gente tem problema de segurança, então acaba que a gente fica nessa, né? Então, hoje, para ser bem sincero, eu não faço mais a parte de observação. Quando tem um eclipse e tal, eu levo câmera e tudo, mas observação, atualmente eu não estou fazendo mais, mas gosto demais. Legal. Você falou que tem esse interesse desde pequenininho, 11 anos aí. Como que foi, assim? Foi seus pais? Foi alguma coisa que você viu na TV? Como que surgiu aí? Foi por causa disso, por causa dessa onda do Halley. Todo mundo falava do Halley. Eu falei, cara, eu tive a sorte de, na época do Halley, eu morava numa cidade muito pequena, Viçosa, no interior de Minas Gerais. Sim. É uma cidade muito pequenininha. Hoje ela já é um pouquinho grande, mas na minha época ela era muito pequena, então o céu era maravilhoso. E aí eu consegui ver o Halley lá. Quando eu vi o Halley no céu, eu falei, caramba, isso é sensacional, entendeu? Aí aquilo ali que despertou. Mas não era. Meu pai é da área de zootecnia e tal, minha mãe é da área de pedagogia, não tem nada a ver. Foi um interesse meu mesmo, mas muito por conta dessa onda do Halley que invadiu aí tudo. E, assim, essa questão do acesso para construir telescópio, como que era assim, naquela época ali? Naquela época, hoje ainda é complicado, viu? O telescópio é um instrumento que, infelizmente, no Brasil ele é caro, entendeu? E para construir um telescópio também não é algo fácil. Eu fiquei muito amigo de um grande construtor de telescópio no Brasil, chamado Bernardo Riedel. Ele tem um laboratório dele lá em BH, lá em Belo Horizonte, entendeu? Então eu cheguei para lá, fiquei lá com ele e tudo. Nós construímos o meu telescópio lá, meio que junto. Então foi assim, foi legal pra caramba. Hoje é mais fácil. Hoje você compra aí em sites, você não compra o kit de telescópio. Basicamente, pronto. Aí você tem que pôr um cano de PVC e tudo, você monta um telescópio. Então, mas, infelizmente, telescópio é um instrumento que não é barato no Brasil. Tinha que ser, porque aí o acesso ia ser muito mais, né? Ia popularizar o acesso, mas não é, infelizmente. Sim. Qual foi o evento, assim, astronômico, fora o Halley, dessa cobertura aí que você tem desde o canal, assim, que mais te marcou, assim, que mais teve um impacto aí pra você? Então, vamos lá. O que mais teve impacto no meu canal foi o eclipse anular do Sol, que teve no Brasil em 2023, lá em João Pessoa. Tinha 500 mil pessoas na minha live.
Que massa. vendo o eclipse comigo. Então a gente colocou câmera, eu fui para João Pessoa, levamos tudo lá. O eclipse anular, para quem não sabe, é aquele que a Lua não cobre inteiro o Sol, fica um anel de fogo em volta. Sim. Entendeu? Então esse foi de impacto para o canal, esse aí foi o maior, sem dúvida. Tinha 500 mil pessoas, foi gente pra caramba. Até hoje o pessoal me encontra por aí e lembra desse evento. Um fenômeno maravilhoso, tem 3 coisas que qualquer pessoa tem que ver pessoalmente. Eu, em 2024, em abril de 2024, eu fui para os Estados Unidos e transmiti o eclipse total do Sol. Que massa. Eclipse total, se você nunca viu na sua vida, veja um antes de morrer. É uma das coisas mais lindas que tem. Mesmo você gostando de astronomia ou não, se você gostar de natureza, você vai achar lindo, entendeu? Porque na hora que a Lua tampa todo o Sol, é uma emoção, você não consegue... É um negócio, sim, fora do comum. Lançamento de foguete ao vivo é outra coisa que você tem que ver. É totalmente diferente de você acompanhar numa tela. Totalmente. O foguete decola e, por conta da velocidade, o foguete decola e é um silêncio absoluto. O som do foguete só chega depois que ele já está no alto. Então é muito engraçado porque o pessoal não comemora na hora que o foguete sai. Comemora na hora que o som chega. Então você vê as coisas com um certo delay. É um negócio impressionante. E o outro fenômeno que eu tive a oportunidade de ver o ano passado, eu fui para a Islândia, é a aurora boreal, que é uma das coisas mais lindas também. Você não acredita que você está vendo aquilo no céu. Então fica aí, ó, 3 dicas aí para você fazer na sua vida antes de morrer. Agora, o que mais teve impacto no canal foi o eclipse anular, porque foi muita gente mesmo. Sim. O eclipse total do Sol, como ele não era no Brasil, ele foi nos Estados Unidos, aí diminuiu bem. Mas deu ali umas 80, 70 mil pessoas. Mas o eclipse anular foi 500 mil pessoas. Vendo algo de astronomia, é algo assim realmente marcante. Né? Sim, com certeza. E você falou nessa questão dos lançamentos de foguetes, né? Como que você encara aí as empresas privadas, né, nessa corrida espacial, nessa exploração espacial, ali competindo ali meio com a NASA? Você encara aí? Então vamos explicar. Não tem competição com a NASA. Mesmo porque a NASA é que contratou essas empresas, né? Legal. Porque acontece o seguinte, a NASA, a agência espacial, ela viu que ela não teria como abraçar tudo. Então ela falou o seguinte, eu vou cuidar de ir para a Lua. Mesmo assim, não é sozinha. E vou falar, a órbita baixa, que a gente chama, eu vou meio que ceder para parceiros comerciais. Então, por exemplo, a Blue Origin do Jeff Bezos, a SpaceX do Elon Musk, Northrop Grumman, entre outras. Não é, a gente só fala da SpaceX, mas são várias empresas. Elas lutam por contratos hoje com a NASA, com o Pentágono, que é a parte militar dos Estados Unidos, e elas ganham esses contratos, e com isso a NASA paga, por exemplo, a SpaceX contratos de 2, 3 bilhões de dólares. É por isso que a SpaceX é o que ela é, entendeu? Se você tira a NASA da jogada, a SpaceX não é nada, entendeu? Então, assim, foi muito importante por esse momento que a gente está vivendo. Sim. Porque a agência espacial ela viu que ela não tinha braço para cobrir tudo. E aí ela começou a abrir para parceiros comerciais. É muito legal, é muito interessante. Eles estão aí, eles mostram um trabalho muito, muito eficaz, é muito eficiente tudo que eles fazem. E eles estão aí lançando astronauta para a estação espacial, lançando carga para a estação espacial, satélites, porque o lance da exploração espacial, de uns 10 anos para cá, teve uma mudança muito grande. Hoje eu consigo fazer um satélite do tamanho desse copo aqui, ó. E ele faz imagem de alta resolução da Terra. Incrível. Eu não preciso lançar um satélite que é do tamanho dessa sala mais. Isso a gente chama hoje de New Space. E aí, para eu lançar isso aqui, eu não preciso de um foguete do tamanho da NASA. Com um foguete menor eu consigo. Então, isso surgiram várias empresas. Então, assim, é muito importante pelo contexto que a gente vive hoje da exploração espacial. Se ficasse na mão de agências governamentais, que é a NASA, a Agência Espacial Europeia, Roscosmos, JAXA, tal, a gente não teria o que a gente tem hoje. Não teria mesmo. E você acredita, assim, que é possível, né, essa questão, assim, na verdade é possível, já está acontecendo essa questão da viagem ali, de turismo espacial, né? Mas só para o pessoal ali que tem uma grana ali. Você acredita que pode popularizar para pessoas comuns passear aí no espaço? Então vamos lá, tem 2 tipos de turismo. Tem o turismo, vamos pegar da Blue Origin, né? Que a Katy Perry foi agora, foi o maior sucesso, né? O Jeff Bezos, ele não vende, aquilo lá não é vendido. Ele faz meio que promoções com algumas coisas e coloca aquelas pessoas ali dentro. Aquele voo ali de você fazer um voo parabólico só, você é astronauta porque você cruza os 100 km de altura, mas você volta.
Isso aí para qualquer pessoa vai dar certo, pessoas comuns, normais e tal. A gente pode sair daqui agora e ali pegar esses foguetes. O lance do Elon Musk, que aí é orbitar a Terra, aí é uma visão minha particular, eu já acho muito mais complicado. Porque, por exemplo, tem gente aqui, se a gente rodar aqui, que vai passar mal entrando dentro de um avião. Entendeu? Tem gente que tem. O organismo do ser humano, ele responde diferente. Por exemplo, às vezes o pessoal, você viaja com a sua família toda feliz, vai pegar uma escuna numa praia. Tem 2, 3, começa a passar mal. Entendeu? Então, assim, imagina você entrar dentro de um foguete sem preparação nenhuma e ficar orbitando a Terra. Eu acho que isso não vai dar certo desse jeito. Porque esse tipo de turismo não é para qualquer pessoa. Tem que ter uma determinada preparação. Pode ser uma preparação muito menor do que a de um astronauta, mas tem que ter pelo menos alguma série de exames e pelo menos assim, você passa mal, como que você é? Porque se você passar mal, você não vai naquilo ali, entendeu? Por exemplo, quem passa mal não entra dentro de uma escuna numa praia. Ou quem passa mal, eu, por exemplo, tenho um problema com montanha-russa. Eu não vou em montanha-russa, porque eu sei que eu vou, entendeu? Mas avião eu não tenho problema, eu não passo mal, mas tem gente que passa. Então o organismo humano, a do Jeff Bezos, tudo bem que você nem dá tempo de você passar mal. Mas a outra, você ficar orbitando a Terra, eu particularmente acho que não vai ser uma coisa assim, ó. Nós estamos aqui na Campus Party, e aí, pessoal, vamos ali pegar um foguete? Eu acho que não vai ser assim. Tem que ter uma certa preparação, entendeu? Você vai colocar pessoas que são muito diferentes no mesmo ambiente, isso causa problema, a gente sabe disso. Então, eu acho que vai ter que ter uma preparação, mínima que seja, mas vai ter que ter. Legal. E qual é a dica que você dá aí pra gente estar aqui com vários jovens aí que te seguem, que te acompanham, que adoram aí essa questão dos foguetes? Qual é a sua dica aí que você dá, assim, pra quem quer entrar nesse universo aí? Sim, quem gosta dessa área, obviamente, né? Entra de cabeça, é uma área difícil, é difícil. Para estudar é complicado, é complicado. Você vai passar aperto, você vai ficar com raiva, vai dar vontade de você desistir de tudo, vai. Mas continue, isso é muito importante. A Campus Party esse ano, ela está com matemática, obviamente, vocês já devem saber qual é, que é a inteligência artificial. O Iberê teve aqui com uma palestra sobre IA no Manual do Mundo. O Peter Jordan falou de IA, a Camila Farani falou de IA. Hoje tem o Guanabara, vai falar de IA também, o Kenneth vai falar de IA. O pessoal da Europa que faz regulamentação de IA está aqui na Campus Party também. Então, assim, é a temática do mundo hoje, né? Então, uma dica muito importante para vocês é o seguinte, cara, estude inteligência artificial. Ela vai ser muito importante, não importa o negócio que você queira fazer. Ontem eu tive o prazer de conversar com a Camila, entendeu? E ela falou, isso aí é o futuro está aí, entendeu? Negócios que você queira criar e tudo, tem que ter um braço já ligado com a inteligência artificial. Então, minha dica é, a IA não vai tirar seu emprego. Um ser humano que manja de IA vai tirar seu emprego. Então, aprenda inteligência artificial, porque não importa a área que você vai, ela vai ser importante. E a Campus Party aqui esse ano, ela tem esse foco muito nesse lance da inteligência artificial. Então, fica essa dica aí, pessoal, aí. Muito bom. E só para encerrar aí a nossa conversa, eu queria que você respondesse uma pergunta. Vai lá. Se você pudesse jantar com qualquer cientista da história, quem você escolheria e por quê? Albert Einstein. E por quê? Não tem como. O Einstein, e tudo que o Einstein fez em 1905, 1910, nós estamos comprovando hoje. E ele fez tudo, sem ter um telescópio à disposição, numa visão de universo muito diferente do que a gente tem hoje, e ele foi descobrindo tudo com um negócio que a gente chama de experimentos mentais. Tudo ele fez experimento na cabeça dele. E tudo que ele fez, mesmo com muita gente duvidando, a própria teoria da relatividade é uma das coisas que passou por mais prova do que não tem nada no mundo hoje que passou por mais prova que a teoria da relatividade. Ele bolou isso com experimentos mentais. Então, é um negócio sensacional que o Einstein fez. Se eu tivesse a chance, seria essa. Numa Campus Party, olha só, em São Paulo, eu tive o prazer de conversar com a filha do Stephen Hawking, com a Lucy Hawking, que é uma pessoa sensacional também. Não é, ela é cientista também, né, mas muito menos expressão. O pai dela, né, foi muito famoso. Mas para jantar seria o Einstein, não tem como. Porque tudo que ele representa para o mundo hoje, a gente só tem GPS hoje no celular por causa da relatividade. Então o GPS que a gente usa hoje, que os aviões usam hoje para decolar aqui do aeroporto, depende do que o Einstein fez. Então não tem como, ele é uma das pessoas mais importantes aí do século, da humanidade, né? Do século passado, com certeza. Muitíssimo obrigada, adorei. A gente poderia falar aqui, ó, por horas. Podia mesmo. Tem assunto que a gente não chega assim, não acaba. Gente, para acompanhar essa e outras conversas aqui,
pode acompanhar lá no portal Metrópolis, metrópolis.com e nas redes sociais. Até a próxima. Valeu, pessoal.